Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro e eu estou com o meu canal aqui, Língua Portuguesa Sem Crise. E o assunto de hoje é classes gramaticais. Mas assim, como é um assunto um pouco longo, eu acabei dividindo em duas partes, tá? Vamos lá compartilhar a tela sem demora. Olha aqui, classes gramaticais 1. Bom, na língua portuguesa, a gente tem 10 classes de palavras que a gente dividiu, né? Colocou todas essas palavras dentro dessas 10. 6 são variáveis e 4 são invariáveis. Bom, o que seria variável e invariável? Variável é quando você consegue flexionar, passar, né? Do masculino para o feminino, do singular para o plural, aumentativo para o diminutivo, que são substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, verbos. Todas essas classes são as variáveis. E as invariáveis são aquelas que, do jeito que elas são escritas, elas ficam. Não tem singular e nem plural, nem masculino nem feminino, nem aumentativo nem diminutivo, exceto alguns advérbios. E as 4 que são invariáveis são advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Mas o nosso assunto de hoje vai ser as variáveis, que são 6, tá? Bom, as variáveis, como eu já disse, elas flexionam em gênero, número e grau, ou seja, passam do masculino para o feminino, singular, plural, aumentativo e diminutivo. A primeira delas, e mais importante, é o substantivo, que são palavras que nomeiam, ou seja, dão nome aos seres e coisas e a tudo que existe. Certo? Se, por exemplo, celular não se chamasse celular, nós teríamos que dar um nome para esse objeto aqui. Se eu não me chamasse Leandro, a minha mãe teria que dar outro nome para mim. Certo? Beleza? Então, tudo aquilo que você nomeia é substantivo. Quando você diz assim, o que é isso aqui? Ah, é o nome que a gente dá àquele aparelho, que telefone. Só pelo fato de você dizer é o nome que a gente dá, já é um substantivo. Bom, e os substantivos, eles se dividem em duas situações. Quanto à formação, se divide em 4 tipos, e quanto à classificação, se divide em 5 tipos. Vamos à formação. Bom, quanto à formação, eles se divide, né, em simples, que é formado por uma só palavra, por exemplo, casa, carro, carroça, estrada, e composto, quando ele é formado por 2 ou mais palavras. Por exemplo, girassol, guarda-chuva, lava-louça, planalto, pernilongo, e aí por aí vai, né? Primitivos, quanto à formação, são aqueles que são formados originalmente, ou seja, antes dessa palavra não existia. Tipo café. Café é uma palavra original. Leite, original. Pedra, original. Flor, original. Casa é palavra original. Foi criada primeiro, vamos dizer assim. E os derivados, obviamente, são aqueles que derivam das palavras primitivas, dos substantivos primitivos, no caso, né? Que são formados a partir delas. Por exemplo, se a palavra primitiva é café, cafezal, cafeicultor, cafeína, são todas derivadas. Se a palavra leite é original, é a primitiva, você tem o leiteiro, né? Se a palavra original é pedra, você tem pedrada, pedreiro, pedraria.
Se você tem a palavra flor como palavra original, você tem floricultura, florista, certo? Então, derivam das primitivas. E quanto à sua classificação? Bom, os substantivos eles podem ser próprios, que dão nome a seres e coisas individualizando-as. Como assim individualizando? Tornando-as únicas. Por exemplo, Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro. Só tem ela. Pode ser, sei lá, que lá do outro lado do planeta, lá na Etiópia, tem uma cidade chamada Rio de Janeiro. Mas com o mesmo relevo, a mesma paisagem, a mesma população, a mesma língua, tudo, só o Rio de Janeiro. O nome de uma pessoa, Leandro. Eu sou Leandro. Mas se, por acaso, acontecesse alguma coisa comigo e eu não estivesse mais aqui, a minha mãe, ainda que engravidasse novamente e tivesse um outro filho e colocasse o nome de Leandro, mesmo assim não seria eu. Certo? Ou seja, é único. Então é próprio. E, como substantivo próprio, sempre se escreve com letra maiúscula. Brasil, por exemplo, nome de um país, substantivo próprio, letra maiúscula. Se um outro lugar lá, um outro continente, alguém resolvesse batizar uma terra lá como Brasil, ainda assim não seria o nosso Brasil, é individual, certo? Os substantivos comuns, que dão nome a coisas em geral, por exemplo, carro. Carro pode ser grande, pequeno, luxuoso, sem luxo, é carro. Tem 4 rodas, direção, cabe, né? Transporta pessoas e tal, é carro. Casa. Não importa se a casa é grande, se ela é pequena, se ela é feia, se ela é bonita. Casa é casa. Certo? Então, é um substantivo comum. Temos os substantivos concretos, que dão nome a seres de coisa com existência própria em si mesmo. Então, como assim? Então, aí se divide em 2 categorias. Os que possuem existência física. Lembra da tia que falava para você lá no, né, no comecinho da sua vida escolar? Falava, substantivo concreto é tudo aquilo que você pega. Peguei o celular, concreto. O que não consegue pegar é abstrato. É assim? É, mais ou menos. É assim, né? Quando ele tem uma existência física, ou seja, tocável. Por exemplo, parede, pedra, certo? Homem. Mas e o ar? O ar a gente não pega. Pega sim. Faz a experiência. Pega aquelas bombas de bicicleta, tapa o bocal e comprime. Vai chegar uma hora que não vai dar mais. Ou seja, o ar está lá dentro. Então, ele é concreto. Ou então, a gente considera como concreto também os substantivos com existência no imaginário das pessoas. Por exemplo, Deus, anjo, fantasma, bruxa, lobisomem, gnomo, vampiro. Bom, eu nunca vi um vampiro, né? Nunca toquei num vampiro. Mas ele está no nosso imaginário, então ele existe. Deus, pessoalmente, eu nunca vi, certo? Mas ele existe, está no nosso imaginário, assim como anjo, lobisomem, gnomo, saci pererê. E eu nunca vi um saci pererê ao vivo e a cores, mas teve gente que já, sei lá, diz que viu. Então é concreto. Nem que esteja aqui, ó, no imaginário, é concreto. E os substantivos abstratos, que dão nome a sentimentos, ações, estados, conceitos. Por exemplo, dão nome a sentimento. Medo, alegria, tristeza. Você não pega alegria e nem tristeza, mas você sente. Certo? Medo. Você não pega o medo. Ele não é físico, mas você sente. Então, ele é abstrato. E também os que dão nome às ações.
Por exemplo, corrida, luta, mergulho. Você não pega a corrida, você pratica. Você não pega o mergulho, você mergulha. Ou seja, você faz a ação. Certo? Você não toca na competição, você participa. Então, é uma ação. E também são considerados abstratos os substantivos que dão nome a estado de ser. Por exemplo, riqueza, pobreza. O estado da riqueza, da pobreza. Certo? Beleza? E, por fim, os que dão nome a conceitos. Conceitos é explicação, né? Tipo, verdade. O que é verdade? Verdade é o nome que a gente dá àquela situação em que a gente, né, conta o que é certo, o que é correto, o que é ético. Mentira é o nome que a gente dá àquela situação em que a gente, né, fala uma falsidade ou comete uma falsidade. O que é certo? É conceito. Conceito dessas palavras. De certo, errado, verdade, mentira. Então, é considerado substantivo abstrato. É o nome que a gente dá para esses tipos de situações, né? E, por fim, quanto à classificação, quanto a... Desculpa, eu já me perdi aqui. Classificação, isso sim. Os coletivos. Coletivo é a gente falar no singular um conjunto de coisas. Em vez de eu dizer, eu vi 5.325 peixes, contar um por um, eu falo conjunto no singular. Eu vi um cardume de peixes, ou seja, para quem entender, vai sacar que é um conjunto de peixes, vários peixes. Matilha, pode ser de lobo, de cão, de cachorro. Um cachorro é um cachorro. 10 cachorros é uma matilha. Um peixe é um peixe. 1.000 peixes é um cardume. Molho, para quem não sabe, molho de chave. Uma chave é uma chave. Várias chaves juntas é um molho de chave. Não é molho de macarrão, não. Uma pessoa é uma pessoa. 100 pessoas é uma multidão. Compreendeu? É eu falar no singular um conjunto de coisas. Bom, e note o seguinte, uma dúvida aqui. Muita gente me pergunta, mas casa é substantivo simples ou comum? É os dois. Ele é simples quanto à formação, porque é formado por uma palavra só, e é comum porque generaliza o nome. Casa grande ou pequena, feia, bonita, não importa, é casa. Carro, ele é um substantivo simples, mas é comum. Por quê? Simples, porque é formado por uma palavra só, e comum, porque generaliza. Carro luxuoso, pequeno, amarelo, azul, é carro. Beleza? Tranquilo? Bom, partamos então para a nossa segunda classe gramatical, que é o artigo. Os artigos, eles definem ou indefinem um substantivo. Como assim? Bom, temos os artigos definidos e os indefinidos. Vou explicar, calma lá. Os artigos definidos são o, a, os, as. Por que chama definido? Porque eu defino quem é. Por exemplo, o João se machucou, o garoto foi para o hospital. O garoto, de quem que eu estou falando? Do João. Então, eu sei quem é. Então, eu estou definindo a pessoa, no caso do meu exemplo. Certo? Mesma coisa aqui, ó. O João viajou para a Groenlândia. O amigo viajou para a Groenlândia. Que amigo? João. Nós sabemos quem é, por isso chama definido. E os indefinidos? Quais são? É um, uma, uns, umas. Como assim indefinido? Porque eu indefino. Quem ligou? Uma menina ligou aí. Que menina? Sei lá. Eu não sei quem é o certo. Quem que se machucou? Um garoto aí. Que garoto? Pode ser qualquer garoto. Não necessariamente o João. Né? Por isso que indefine.
A terceira classe gramatical das variáveis são os numerais, que são palavras que indicam quantidade, ordem, divisão ou multiplicação. E elas são divididas, né, os numerais são divididos em 4 tipos. O primeiro deles são os cardinais, aquele que a gente conta, né, da ideia de quantidade. 1, 2, 3, 4. Quantos estavam no bar? 4. Ordinais, né? Eles indicam o quê? Seres ou coisas que se colocam numa ordem. Primeiro, segundo, terceiro, geralmente utilizado, né? Fórmula 1, primeiro lugar, fulano de tal, segundo lugar, né? Competição. Primeiro lugar, fracionário. É quando há divisão. Por exemplo, eu vou lá na padaria, tem lá 1 quilo de queijo. Eu não quero 1 quilo, eu quero metade. Então, me dá meio quilo. Meio quilo é quanto? É metade. É pegar aquele 1 quilo, dividir no meio e dar uma parte para mim. Então, fraciona. Meio, 1/3. Olha, quero 1/4 de presunto. É pegar o presunto inteiro, dividir em 4 partes e me dar uma. Então, é fracionários. E os multiplicativos? Ao contrário dos fracionários, dobra. Eu ganho o dobro do que você, ou seja, você ganha 1.000, eu ganho 2.000. Eu ganho o triplo do que você. Você ganha 1.000, eu ganho 3 vezes mais. Certo? Me dá um uísque duplo, ou seja, 2 doses. Multiplicativos. Tá? Multiplica. Beleza? Tranquilo até aqui? Bora lá. A quarta classe gramatical são os pronomes, que são palavras que substituem ou determinam um substantivo. Como assim? Para que a gente não repita. Por exemplo, João é esperto. Quem que é esperto? Ele é esperto. O ele é um pronome. João é um substantivo. Para não falar, João é esperto. João ganhou um prêmio. Ou João é esperto. João acertou todas as perguntas. Para não repetir João 2 vezes, eu falo, João é esperto. Ele acertou todas as perguntas. Os pronomes, então, nesse caso, se classificam em pronomes pessoais, que podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. Do caso reto é aquele que a gente usa em conjugação verbal, por exemplo, ou ele, que eu falei, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? São as pessoas. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E os oblíquos? É o me, mim, comigo, te, ti, contigo. Por exemplo, passe-me o pão. Pão para quem? Para mim. Né? Se, consigo, olhe, tal. Vamos comigo até a feira? Comigo quem? Eu, junto. Então, é do caso oblíquo. Ok? Os pronomes pessoais ainda podem ser de tratamento. Como é que você trata a pessoa? Se eu tenho um amigo íntimo, um familiar, tal, uma coisa informal, eu trato por você, que é familiar, tal, né? Agora, se eu ver o Papa, eu não falo, oh, você aí. Não, eu tenho que chamar de Vossa Santidade. Se for rei, Vossa Majestade, ou rainha, né? Se for um príncipe ou uma princesa, Vossa Alteza. Se for um juiz, por exemplo, uma alta autoridade, Vossa Excelência. Certo? Se for uma pessoa importante, né? Vossa Senhoria. Diretor de uma empresa, Vossa Senhoria. Se for um reitor de universidade, Vossa Magnificência. Indica respeito, né? No tratamento. E para membro de igreja, pastores, etc. Vossa Reverendíssima. Então, os pronomes pessoais, tratamento é como você trata as pessoas, ou a quem você trata, a quem você se dirige, conforme a situação, né? Depois a gente tem os pronomes possessivos, que, claro, como o próprio nome diz, indica posse. Meu, teu, seu, nosso, vosso. Esse celular é meu. Esse celular é seu, indico, né? Posse. Os pronomes demonstrativos, obviamente, também, são aqueles que indicam, demonstram
este celular, essa cadeira, eu estou indicando aquele cara, certo? Os indefinidos também, indefinem nada, tudo. Eu não ganhei nada. Nada quanto? Sei lá, nada. Eu quero tudo. Tudo o quê? Tudo. O mundo inteiro. Algo está estranho. Algo, quando, o quê? Sei lá, alguma coisa. Então, indefine, certo? Algum dia vou viajar. Quando? Sei lá, um dia aí. Pode ser agora, pode ser nunca. Pronome interrogativo. Obviamente, são aqueles que servem para perguntas. Quem me ligou? Que é isso? Qual o preço dessa batata? Quais são os problemas? Quanto custa? Quanta coisa tem no mundo? Né? Então, são os pronomes interrogativos. E, por fim, os pronomes relativos. Bom, na minha época, eu quis saber o que era um pronome relativo e perguntei para um professor. O que é pronome relativo? Ele me disse, é relativo ao nome. Como assim? É isso. Ué, mas... Só que na minha época não tinha muito, assim, diálogo, né? Ou nem se atrevia. E eu fiquei na dúvida com isso durante muito tempo. Pronome relativo é o que faz menção a uma coisa que você já disse antes e não quer repetir. Por exemplo, a caneta que estava aqui sumiu. A caneta que. Esse que eu tô para não repetir a caneta de novo. Senão eu fico falando igual gago, né? A caneta estava aqui. A caneta sumiu. Então eu falo a caneta que estava aqui. Quem que estava aqui? A caneta. Certo? Cujo. O menino cujo pai. Pai de quem? Do menino. Certo? Para não falar o menino, né? O pai do menino. Vai ficar um negócio estranho, né? Cujo quem? O pai. Certo? Então, os pronomes relativos fazem menção. A palavra quanto, além de ser pronome interrogativo, também faz o papel de pronome relativo. Por exemplo, quando eu digo assim, nossa, quanta pergunta, meu Deus. Quanto o quê? Pergunta. Para não ficar repetindo pergunta duas vezes. Correto? Tranquilo? É meio esquisito, mas funciona. Bom, a quinta classe gramatical são os adjetivos e as, né, chamadas locuções adjetivas. Bom, o que é adjetivo? Adjetivos são palavras que dão qualidade, estado, modo ou ser, ou aspecto de um substantivo. Por exemplo, casa amarela, a qualidade da casa, ou, né, o estado da casa é estar amarelo. Carro bonito, é, né, qualidade do carro, estar ser bonito. Mulher feia é o aspecto da mulher, certo? Então, agora tem um lance aí. Por que eu coloquei como classe gramatical das variáveis, que são 6, a primeira como substantivo, a mais importante? Por quê? Porque todas as outras 5 que eu estou falando aqui, né? Desculpa, todas, por enquanto, né? Todas as outras 5, porque tem a sexta ainda, não existiriam ou não teriam razão de ser se não fosse um substantivo. Por exemplo, casa substantivo. Adjetivos é o amarelo, que está aqui, ó. Agora, qual a razão do amarelo existir se não houvesse a palavra casa? Nenhum. A casa verde. O A. Qual a razão de botar o A se não tem o verde, se não tem a casa? E o verde também, qual a razão dele existir se não tem a palavra casa? O que é verde? Não tem. Então é o mais importante. Todas as 5 classes gramaticais giram em torno de uma, que é o substantivo. Certo? Beleza? 5 eu estou falando porque, tirando o substantivo, sobram 5, né? Mulher feia, qual a razão de eu qualificar a mulher, ou falar do aspecto dela, se não existe uma mulher para eu falar que é feia ou bonita?
ou baixa, ou alta, ou magra, certo? E as locuções adjetivas? Bom, locução, em língua portuguesa, adjetivo é apenas uma delas, é quando você tem duas ou mais palavras de classes gramaticais diferentes do substantivo, do adjetivo, mas que fazem o papel de um adjetivo quando você junta. Por exemplo, anel dourado. Dourado é um adjetivo, mas eu também posso dizer anel de ouro. Colher prateada, mas eu também posso dizer colher de prata. Certo? Então, quando você junta de ouro, de prata, o de é uma preposição, é outra classe gramatical. A palavra ouro é outra classe gramatical, que é um substantivo, mas quando eu junto as duas, de ouro, eu estou, né, proporcionando uma locução adjetiva, ou seja, dando uma qualidade àquele objeto. Colher de prata. O de prata é uma qualidade, então é adjetivo. Ou melhor, locução adjetiva. Certo? Só que assim, nem sempre uma locução adjetiva ela tem o seu adjetivo correspondente. Por exemplo, casa de madeira. Qual é o adjetivo correspondente da expressão de madeira? Não tem. Madeiral? Não tem. Casa de tijolos. Qual é o adjetivo correspondente da expressão, né, dessa locução adjetiva de tijolos? Casa tijolal? Não tem. Então, às vezes, né, tem, a maioria tem, mas às vezes não tem, né, o adjetivo correspondente. Então, você é obrigado a utilizar a locução adjetiva, no caso aí. Casa de madeira, né, parede de tijolos. Não existe tijolal nem madeiral, né? E, obviamente, a sexta e última classe gramatical das variáveis são os verbos. Aliás, são os que mais variam, né? Porque tem conjugação, etc. e tal, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu vou, tu vais, ele vai. Né? São palavras, para que serve o verbo? O que é verbo? São palavras que exprimem ação, estado ou fenômenos da natureza, situando-os no tempo. Por exemplo, eu estava, estou no passado. Eu estou, é o presente. Eu estarei, é futuro. Fenômeno da natureza. Choveu ontem, ventou, certo? Relampagueou, certo? Fenômeno da natureza. Coisas que acontecem com o clima, por exemplo. Mas o verbo se situa também no passado, no presente e no futuro. Bom, a nossa língua portuguesa ela é muito rica. Por que eu falo que ela é muito rica? Porque ela é completa. Se você parar para pensar, que nós brasileiros não damos valor à nossa língua, mas ela é maravilhosa. Todo mundo fala isso, os estrangeiros, mas nós mesmos não valorizamos. Olha como ela é completa, olha só. Em verbo tem o modo indicativo. Para que serve o modo indicativo? Ele te dá uma certeza de alguma coisa. Ou uma não certeza, mas é certeza que não é certeza. E o modo indicativo, ele exprime uma certeza e ele se divide em 6 tempos. Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Vamos lá. O presente é o agora. Eu estou, eu compro. O pretérito imperfeito é um passado, só que não tão distante. Por exemplo, eu amava aquela pessoa. Não faz muito tempo. Passou, mas não faz tanto tempo assim. O pretérito perfeito já é uma coisa mais longe um pouquinho. Eu gostei daquela pessoa. Está um pouco longe. O pretérito mais que perfeito é uma coisa que aconteceu 10 anos atrás. Eu gostara daquele carro em 1920. Longe, certo? Futuro do presente é uma coisa que não aconteceu ainda.
Eu comprarei pão. Não comprei ainda, vai acontecer. E o futuro do pretérito? É uma situação que vai acontecer. Só que é meio que, por exemplo, eu gostaria que você me trouxesse um café. Tipo, você vai buscar o café. Não aconteceu ainda, mas é uma certeza que eu tenho. Eu gostaria que você pegasse um café. Gostaria. Certo? É uma coisa que não aconteceu ainda, mas eu tenho uma certeza que você vai fazer isso para mim. Né? Bem, depois a gente tem o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ao contrário do modo indicativo, ele exprime coisas incertas e duvidosas, ou ainda uma suposição. Por exemplo, se eu ganhasse na loteria, é uma coisa hipotética, pode rolar ou não, certo? E ele se divide em 3 tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O presente do subjuntivo é que eu ganhe, que tu ganhes, que ele ganhe. Tipo, que eu ganhe na loteria, e daí? O pretérito imperfeito é se eu ganhasse, se eu soubesse, que é uma coisa que a gente fala muito quando se arrepende. Ah, se eu soubesse, eu não tinha feito isso, eu não tinha feito aquilo. Já está usando o modo subjuntivo. Né? E o futuro? Quando eu ganhar na loteria, não ganhei ainda, é uma hipótese. Então, o subjuntivo, ele te dá um fato incerto, duvidoso ou uma suposição. E o modo imperativo? Ele exprime um pedido, uma súplica, mas é mais utilizado como uma ordem. E é mais utilizado também, e é bastante utilizado, aliás, em publicidade. Compra, faça, adquira, né? Pá, tá te dando ali, né? Ou, e ele se divide em 2 tempos. No imperativo afirmativo, né? Faça tu, faça você, tá? E o imperativo, não faças tu, né? Mas, de qualquer maneira, está mandando ou não mandando você fazer algum negócio. Ok? E as formas nominais? As formas nominais, elas são fixas, a princípio. Você tem o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo, ele tem o modo pessoal e o modo impessoal. Quando é modo impessoal, que é em pessoa, é o verbo no estado original. Gostar, amar, beber, correr, dormir. E quando ele está no estado pessoal, tem uma conjugaçãozinha que nós vamos ver no exemplo ali. Por exemplo, por gostarmos de você, lhe daremos um presente. Né? Então, assim, gostarmos está conjugado. É uma forma nominal, só que está conjugado no infinitivo pessoal. Eu estou, né? Gostarmos é nós gostar. Mas nós vamos ver ali. O gerúndio participa. Bom, eu coloquei. Bom, deixa eu explicar primeiro, então. Gerúndio é quando o verbo termina em NDO. Comprando, amando, correndo. E o particípio, tira o N fora, terminado em DO. Comprado, amado, ido, voltado. Mas eu coloquei um exemplozinho completo aí para você, e nós vamos dar só um apanhado geral aí, para você sacar bem. O modo indicativo, por exemplo, do verbo gostar. Eu gosto, tu gosta, ele gosta, eu agora, né? No presente. No pretérito imperfeito, eu gostava. Note o seguinte, ó. Se você olhar todas as outras conjugações e olhar para o pretérito imperfeito, note que o vá só existe no pretérito imperfeito. Ok? No pretérito perfeito, é um passado um pouco mais, né? Eu gostei daquela pessoa, que é um fato recente, mas mais ou menos. Certo? Note que o gostaste e o gostastes só vai existir no pretérito perfeito. Você vai olhar o resto, não tem nada ali. Pretérito mais que perfeito. Eu gostara. Urá, no caso aqui do exemplo do verbo gostar, né? Conjugação terminada em ar. Urá só vai existir no pretérito mais que perfeito. Se você olhar todas as outras 6 conjugações, outras 5 conjugações, né? Não vai ter.
O futuro do presente. Eu gostarei, tu gostarás, né? Ele gostará. Ele gostará do presente. Ele não viu ainda o presente, para gostar. E o futuro do pretérito? Eu gostaria. No caso aqui, o iria só vai existir no futuro do pretérito. Eu gostaria, tu gostarias, eu gostaria de um café, eu gostaria de atenção. Ok? O modo subjuntivo. Como é que seria o modo subjuntivo do verbo gostar? Que eu goste de melancia, e daí? Né? No presente. No pretérito imperfeito. Se eu gostasse, pediria. Quer dizer, uma hipótese, né? Se eu quisesse. E o futuro? Quando eu gostar de cebola, pedirei. É uma coisa hipotética, que pode nunca rolar. Depois a gente tem o modo imperativo, afirmativo e negativo. Gosta tu, goste você. Faça tu, né? Faça, compre, adquira. Negativo. Não gostes tu, não goste você. Bom, só por um adendo aqui. O imperativo afirmativo e negativo, ele não é, ele deriva de outras conjugações. O imperativo afirmativo, no caso, ele é formado pelo presente do indicativo e pelo presente do subjuntivo, uma composição aí, né? Bem bolada. E o imperativo negativo, ele é formado pelo presente do subjuntivo. Mas este assunto é outro assunto que daria até uma outra aula. Então, eu não vou entrar no mérito aqui. E as formas nominais? Bom, as formas nominais, né, normais assim, é infinitivo, gerúndio, particípio. Mas o infinitivo impessoal, que é o quê? Que é o mais utilizado, é o verbo no estado original. Amar, correr, gostar. Inclusive, na maioria das vezes, os professores, tal, nem, se não for tão importante, nem às vezes nem menciona sites de internet, nem menciona. Põe lá, forma nominal, infinitivo do verbo amar, amar. Pô, mas eu estou colocando aqui para você. Porque às vezes você tem uma expressão lá, por gostarmos de você, gostarmos, o que é? Que tipo de conjugação ele é? Certo? Minha cachorra está latindo. Então você já sabe que é infinitivo pessoal. E o infinitivo pessoal eu coloquei ele conjugado aqui para você, ó. E você põe o por na frente, né? No caso aqui. Por gostar eu, por gostares tu, por gostar ele, por gostarmos nós. Por exemplo, comprarmos. Infinitivo pessoal. Certo? Gostarmos, gostardes, infinitivo pessoal. Certo? Pessoal por quê? Porque aqui tem a pessoa, o eu, o tu, o ele, o nós, o vós, olha aqui, ó. Tem a pessoa que se dirige. A pessoa que, né, se coloca. Então, por isso que é infinitivo pessoal. Mas, enfim, o que se utiliza mais são as formas nominais nesse estado aqui. O infinitivo impessoal, que é o verbo no estado original. O gerúndio, que se você notar aqui, ó, termina em NDO. E o particípio termina em DO somente. Por exemplo, infinitivo, gostar. Gerúndio, gostando. Particípio, gostado. Ok? Belezinha? Bom, e os verbos ainda apresentam 3 tipos de conjugações. Primeira conjugação são todos os verbos terminados em ar. Amar, comprar, andar. Certo? Terminou em ar, é verbo da primeira conjugação. O da segunda conjugação, todos os verbos terminados em er ou ur. Ter, correr, beber, ou então pôr, e seus derivados, né? Repor, compor. Ok? E os da terceira conjugação são todos os verbos terminados em ir.
partir, vir, dormir, ir. Não tem verbo terminado em ur. Então, você tem 3 conjugações. Ah, mas a segunda conjugação é o er e o ur. Sim, é o er e o ur. Porque antigamente se colocava, né, o por, né? Então, quem vai criar uma quarta conjugação? Não vamos complicar, né, gente? Então, deixa ela na segunda mesmo. Então, ficou primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugação, os terminados em ar. Segunda conjugação, os terminados em er ou ur. E a terceira conjugação, os terminados em ir. Valeu? Bom, moçada, até aqui tudo bem? Qualquer dúvida, né? A nossa aulinha de hoje terminou. Ufa, acabou, graças a Deus. Vamos tirar do compartilhamento de tela e dizer o seguinte, que eu tenho para dizer para você. Qualquer dúvida que você tenha, alguma coisa que você não tenha entendido, alguma coisa que você queira uma explicação a respeito da aula de hoje, que é a nossa 7ª aula, coloca aqui nos comentários que eu respondo para você. Ok? Valeu? Gente, a gente se vê na próxima aula, que eu acredito. Eu sou Leandro Kosikov e esse aqui é o meu canal Língua Portuguesa Sem Crise no YouTube. Até a próxima. Tchau.